Só Cristo. Estenda suas mãos, queridos. Estenda suas mãos. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que foi feito até aqui, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, estar continuando a falar conosco nessa noite. Usa o teu servo, meu Deus, como canal de bênção, Pai. Que tudo que foi colocado em sua mente, em seu coração, Deus, que a igreja possa receber nessa noite. Não o que queremos ouvir, ó Pai, mas o que o Senhor quer falar nessa noite. E a igreja diz: amém. Saúde a mais igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, que o pastor tem nos confiado, e porque o custódio fez comigo, vai ter volta, tá? Fiquei lá vermelho, vim de lá para cá vermelho. Queridos, é um dia das mães, um dia especial. Já quero desejar a todas as mamães aqui presentes um feliz Dia das Mães, que o Senhor possa continuar dando graça e cada dia mais abençoando a sua vida. Amém? Agora é 8h19, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 31, e vamos ler o versículo 28 e 29. Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e versículo 29. Assim que os irmãos acharem, peço que a igreja se coloque de pé só mais um tempo. Amém? Quem achou a palavra do Senhor? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujam. Repito, versículo 29. Muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Coloca sua Bíblia entre os bancos. Sente glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Quero começar dizendo aos irmãos dessa imagem aqui que a gente trabalhou, colocou aqui no final de semana. Ali é uma imagem de uma mãe com o seu filho. Eu quero começar a falar um pouco sobre 4 mulheres em que, em seu tempo, foram um diferencial. 4 mulheres que, em seu tempo, nos trazem características de mãe e de que uma mulher passou. Mulher forte, mulher de garra, mulher de Deus. Essa imagem, ela me remete que mãe, ela não somente, ela gera vida. Mãe somente não traz um filho ao mundo. Mãe, na verdade, ela é uma geradora de promessas. Mãe, ela gera promessas do céu. Porque nós somos a promessa do Senhor. O seu filho que está aí do seu lado é promessa do Senhor. A sua família é promessa do Senhor. Os seus netos é promessa do Senhor. Então essa mulher não apenas gera uma vida, mas ela é geradora de promessas de Deus. Porque é através dela que os propósitos e as promessas de Deus se cumprem. Amém? Queridos, eu quero começar aqui falando lá no Jardim do Éden, da primeira mulher que se chama Eva. E essa primeira mulher, a característica da primeira mulher que eu quero falar hoje, externar aqui, é que mulher, ela é sinônimo de companheira. Porque lá no começo, o próprio Cristo falou, o próprio Deus falou: não é bom que um homem vive só, então vou fazer para eles uma companheira. E o interessante é que no capítulo 1, no versículo 28 de Gênesis, o Senhor falou: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui você vê uma ordem e um decreto do Senhor direto para Adão, para aquela família: olha, é necessário agora, chegou o tempo de vocês estabelecerem uma casa, de vocês estabelecerem família, multiplicarem, terem filhos.
a importância da mulher. Mas só que, quando a gente para entender ao longo da história, a gente vê, contraposto à mulher, o homem, que é sinônimo de força física, muscular, a estrutura dele é maior do que a mulher. E muitos reconhecem o homem, Gabriel, pelo seu porte, pela sua força, pela sua grandeza. Até mesmo nos pensamentos dos gregos na antiguidade, o homem era como um ser divino, uma divindade, alguém diferente, alguém maior e melhor do que a mulher. Para os gregos, um homem era totalmente diferente e melhor. Só que na verdade, se a gente for parar para olhar na história, e a mulher não tinha valor para eles. Só que na história a gente vê que eles estão errados, que muitos pensamentos deles estão equivocados, que mulheres surgiram, mulheres fortes como Esther, mulheres de Deus que pararam uma guerra, que salvaram uma nação, Ruth, Noemi, mulheres de Deus como Sara, que vieram herdeiro de promessas, mulheres que eram diferencial no meio da história e no meio do seu tempo. Agora o Senhor fala com Adão, em todo o seu tempo, sobre uma mulher que viria para ser com ele, para andar lado a lado, para estar do seu lado. E mulher é sinônimo de resiliência. E resiliência, na verdade, é a capacidade que a pessoa tem de voltar ao estado normal. Ou, no campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque e à adversidade. Ou seja, depois de você passar por aquele choque e por aquela adversidade, depois que você passar por aquele luto, pela aquela perca, pela aquela dor, é o poder que você tem de voltar ao seu estado normal, de você conseguir se superar e ainda continuar de pé. Esse é o poder de uma mulher. Resiliência começa dizendo. Tanto que quando o Senhor olha na Bíblia e fala assim, olha, eu quero agora trazer para você, Adão, uma ajudadora idônea, um auxiliador idôneo. Só que lá no versículo, se eu não me engano, no versículo, capítulo 1 de Gênesis, logo no finalzinho, o próprio Deus falou assim, olha, tudo que eu fiz era bom, porque tudo que vem de Deus é bom. Ele é um ser perfeito, ele é um ser completo, e nada que não vem dele não seria bom. Se é um ser bom, tudo que vem dele tem que ser perfeito. Só que agora o próprio Deus olha para o homem e fala assim, eu vejo algo que não é bom. Aí eu me pergunto, como que em um paraíso perfeito, em um paraíso, em um lugar que o próprio Deus fez, o que há que não é bom que o próprio Deus fez? Se tudo é completo, se tudo é perfeito. E a resposta está logo embaixo, porque logo o Senhor fala assim, olha, eu vi que o homem está só, e não é bom que o homem esteja só. E o Senhor viu que não era bom que o homem esteja só. Só que na verdade, a primeira coisa que eu te pergunto, e que eu me pergunto, me questiono na Bíblia, sobre a questão, afinal, o que não era bom na solidão de Adão? Por quê, filho? Porque se você for parar para imaginar, Gabriel, ele estava no Éden. O Éden era terra de delícias, né, pastor Jones? Terra que tinha tudo. O Éden tinha as frutas, o Éden tinha os animais, o Éden tinha as cachoeiras, o Éden tinha os rios, o Éden tinha o paraíso, e o Éden tinha, na virada das tardes, a presença do Senhor para falar com Adão. Então, que solidão é essa que Adão tinha? O que não era bom para Adão, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele nos preenche cada canto em nosso coração, sendo que nenhum centímetro, nenhum milímetro fica vazio, porque Ele nos completa. Então, como está num ambiente que é completamente perfeito e que todas as tardes a presença do Deus está ali, mas ainda assim o próprio Deus da criação fala assim, não é bom que um homem vive só. Deus agora começa a identificar algo dentro de Adão, uma solidão, pelo fato de que ele conhecia Adão e ele sondava Adão, porque ele criou, Adão veio dele, e ele sabia dessa necessidade qual que não foi o que o próprio Adão chegou para Deus e falou, Senhor, eu preciso de uma mulher, não. Nem Adão sabia o que ele precisava.
Nem Adão sabia qual era a sua necessidade, nem Adão sabia de fato o que estava fazendo falta para ele ainda, mas o Senhor já sabia o que ele precisava. Por quê? Porque Salmo 139 vai me dizer o seguinte, no versículo 3 e 4: discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás à parte de todos os meus intentos, porque a palavra ainda não chegou na minha língua, e tu, Eterno, já conheces completamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. A questão é que Adão não precisou falar, porque quando o homem está na direção de Deus, quando o homem está debaixo da direção de Deus, você não precisa expor a sua necessidade diante do Senhor, porque antes que a sua necessidade viesse na sua mente, Ele já está preparando tudo para a sua vida. Antes que aquilo que você peça possa se vir pelos seus lábios e pedir ao Senhor, o próprio Deus já tem preparado coisas grandes e coisas profundas para a sua vida. Ele não precisou pedir, porque aquilo que muitas vezes eu e você precisamos pedir, ou que achamos que precisamos pedir, é porque às vezes não entendemos a dimensão desse Deus e a grandeza desse Deus. E a grandeza desse Deus. Naquele momento o Senhor, Ele coloca Adão para dormir, feito a imagem e sua semelhança, e retira da costela desse homem a outra parte, e forma-se então a mulher, uma ajudadora idônea, a mulher que se levantou para ajudar, a mulher que se levantou para estar com ele, porque agora Deus olha e fala assim: agora não só está bom, Senhor, agora tudo que eu fiz está muito bom. A coroa da criação está completa. Não precisava só de um, mas precisava de dois, de uma mulher com um homem. Tanto que o próprio escritor Matthew Henry, ele foi bem feliz em falar sobre a mulher. Ele é bem feliz em enfatizar em que a mulher, ela não foi feita da cabeça para governar ele, mas também não veio dos pés para ser pisada, mas de sua costela para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, que a mulher é a glória do homem. Ele também continua escrevendo a 1 Coríntios e a Efésios, que ele fala então que a mulher é a coroa que enobrece o homem, porque sozinho você não consegue, mas com a sua mulher do seu lado você pode chegar a vários lugares, a grandes distâncias. Porque quantas vezes Deus te chamou para uma obra grande, quantas vezes Deus tem te chamado você para coisas grandes e lugares diferentes, e a sua mulher tem te apoiado. Quantas vezes você e sua esposa já passaram situações, poucas e boas. Quantas experiências que já ouvimos falar de pai e mãe que passou para sustentar o teu filho, que sozinho ele não conseguia, mas a mulher chega aí dentro de casa, aí, quando a gente, como vimos aqui na peça, cuida do marido, cuida dos filhos, lava a roupa, cuida das coisas, faz tudo para arrumar as coisas, a casa está sempre certinha, para o marido trabalhar, quando sai, o ambiente está agradável para recebê-lo quando ele voltar. Quantas coisas passaram juntos, situações em que muitas vezes vocês olharam para outros e falaram assim: o que vamos fazer? O que vamos comer? Como que essa porta vai abrir? Foi por isso que Deus tirou da costela, porque não é para um andar para trás, nem outro andar na frente, mas é para os dois andar lado a lado, passar situações e situações, chorarem junto, sorrirem junto, mas ainda assim permanecerem de pé. Essas são as experiências. A palavra idônea, ela vem do latim idoneus, que significa algo ou alguém
que é apto ou capaz. Porque naquele momento, o homem ele não podia se relacionar com o animal, não era da sua espécie, não era a ordem de Deus. Não tinha ninguém capaz e não tinha ninguém apto que podia discernir, que podia orientar um homem, que podia dar um conselho a um homem, que podia ser base do homem, que podia o recebê-lo. Essa palavra significa alguém capaz ou que é apto para estar pronto. Então o próprio Deus fez uma mulher que é capaz, igual a ele, e apto, igual a ele, para estar no mesmo sentido, no mesmo propósito e no mesmo caminho. Porque casamento, mãe, mulher, família, é o mesmo propósito. Deus ele fez Eva para viver o mesmo propósito que Adão, e Adão o mesmo propósito que Eva. Os dois estavam no paraíso para seguir só um propósito, servir a Deus e buscar ao Senhor. Mas o que mais aconteceu foi que ao passar do tempo, a gente sabe a história, ela se corrompeu, eles caíram, eles foram expulsos do jardim, eles andaram lado a lado, tiveram Caim, Abel matou Caim, matou Abel, e a história continuou. A Bíblia fala que agora, nos decretos sobre a mulher, ela foi, o decreto sobre o homem, sobre a terra, agora Deus expôs. A terra passou, agora tem espinhos, o homem passou a trabalhar agora, e trabalhar e comer do seu suor. A mulher agora submeteu a um homem, e acima de tudo agora multiplicará a dores de parto. Multiplicará as dores de parto. Agora é um processo. O pecado entrou, as dores aumentaram. E uma coisa que eu aprendo aqui muito interessante, que quando o Espírito Santo estava falando comigo, que filhos, ele não é somente filhos, mas são promessas de Deus. E agora quando você olha em Gênesis 3,15, tem uma promessa falando que da semente da mulher nasceria um, que isso aponta para Cristo, aponta para Jesus Cristo, filho de Maria. Agora as mulheres depois de Eva, todas as mulheres terão dores de parto, multiplicarão. Então se filhos são promessas do Senhor, se filhos são promessas do Senhor, entenda o que eu vou falar aqui nessa noite. Todo estágio para ter uma promessa vai passar por um estágio da dor, Gabriel. Não tem como você ter promessa se você não passar por estágio da dor. Porque toda mãe que tem filhos sabe a dor que é na hora daquele filho vir ao mundo. Deus está falando para pessoas aqui, por mais que o seu processo, por mais que está doendo, por mais que está dolorido, por mais que você está falando, Deus, eu não estou aguentando, calma, porque para você alcançar a promessa, primeiro vem um estágio da dor. Para aquilo ser gerado dentro de você, primeiro tem que doer. Mas Senhor, está doendo demais, não tem problema, está doendo, mas calma, algo grande está sendo gerado, algo grande vai ser entregue nas tuas mãos, mas não vai te eximir de sofrer, de ter essa dor, porque o estágio da dor pode levar você a níveis mais altos. Glória a Deus. O diabo ele vem distorcendo, tentando distorcer depois do jardim do Éden os valores das mulheres. Há muitas nações em que as mulheres não têm voz, não têm direito a voto, são só objetos de compra e troca. Mas o interessante é que por mais que ele tenta distorcer tudo isso, uma promessa em Gênesis 3,15, o próprio Deus falou que da semente de quem? Da semente de quem? Tá fraco. Que isso, ninguém jantou hoje não? Não, né? Mas comeram no dia das mães, que eu sei, e muito. Da semente de quem? Da mulher. Por mais que o diabo ele tenta tirar os valores, o próprio Deus fala, não, quem eu escolhi para aquela semente que vai vir, que vai mudar toda a história, é a semente da mulher. É uma mãe que eu quero entrar na terra e fazer a diferença. É a mãe, é uma companheira. Então o primeiro ponto que eu aprendo aqui, que promessas que são gerados por dor, através da dor. E que Eva é uma mulher companheira. Mulher, mãe, é companheira. E elas são geradoras de promessas. Eu quero falar também agora sobre a resiliência.
E não tem como eu não falar sobre resiliência sem levar em conta 2 fatores. Qual é o primeiro fator? Primeiro, a crise, e segundo, é a superação. Porque diante de uma situação crítica ou adversa, pessoas podem manifestar diversos tipos de comportamento, Felipe. As pessoas resilientes é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza recurso para superá-la. Essa é aquela pessoa resiliente. E não tem como eu não falar de resiliência se eu não falar de uma mulher que se chama Ruth e Noemi. Alguém já ouviu falar? Queridos, a segunda mulher que está no livro de Ruth, chamada Noemi, é constituída por uma família: Noemi e Elimeleque, Malom e Quilom, Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. Tanto a Bíblia fala que eles habitaram e que viviam em Belém Efrata, Belém da Judéia, ou nome anterior conhecido como Efrata. Nome então conhecido como a casa do pão, ou a casa onde que não tem necessidade, aonde que não há necessidade, pois casa do pão é onde que tem fartura, amém? Concordo? Porque se eu estou com necessidade, eu vou na padaria comprar o pão, eu vou no açougue comprar carne, eu vou no supermercado comprar comida, porque eu sei que lá não tem necessidade. Então se eu habito numa casa, numa cidade que se chama casa do pão, é porque ali não tem nenhuma necessidade. Mas o que mais me chama a atenção é que diante dessa situação que eles estavam vivendo, é na época dos juízes, e a época dos juízes, para alguns que leem, alguns ainda que não têm um entendimento, era a época em que os juízes, homens do Senhor, que o Senhor estava levantando como juízes naquela terra para julgar a terra, e quando o Senhor levantava homens fiéis, quando homens fiéis se levantavam, o povo se convertia dos seus maus caminhos, se voltavam para Deus, se arrependiam, abriam mão de todos os seus ídolos de prostituição e se santificavam ao Senhor. Mas quando aqueles juízes morriam, o povo voltava à prostituição, voltava à imoralidade, voltava à decadência espiritual, ou seja, a decadência espiritual tomou conta daquele lugar. Então naquele lugar, agora o Senhor permitiu que a fome entrasse, mas ainda era conhecido como casa do pão, mas ali ainda tinha uma família de Noemi. Então naquele momento, quando chegou o momento de crise, a primeira oportunidade que Elimeleque teve é o seguinte: ele olhou para as campinas de Moabe e falou assim: as campinas de Moabe estão mais verdes do que eu vivo, do que aqui em Belém. Os olhos dele foram chamados e atraídos pelas campinas de Moabe. Moabe estava além do muro, Moabe estava além do seu limite. O ambiente que eles tinham que estar era em Belém, não era em Moabe. Porque talvez o problema da decisão de Elimeleque é sair sem ter uma resposta, sem ter uma direção a Deus, ou sem consultar o Senhor. Porque um dos maiores problemas de Elimeleque é ser guiado por vista e não pelo fé. Haja vista que a própria palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé e não vive pela vista. Tanto que a sua necessidade que ele queria ser suprida era necessidade física e não necessidade espiritual. Então a partir do momento que ele saiu daquele lugar e falou assim: olha, vamos tomar uma decisão, vamos para Moabe, a campina de Moabe, porque aqui já deu, sabe? Em outro tempo, em dias passados, aqui ainda era bom, porque agora só ficou conhecido Casa do Pão na história. Entenda o que eu estou falando nessa noite. Só ficou conhecido Casa do Pão na história, no antepassado, porque hoje o ambiente está em crise, o ambiente está seco, o ambiente não tem como suprir nossa necessidade. E o lugar mais próximo de suprir a minha necessidade é nas campinas de Moabe. Mas eu não vou pedir direção a Deus. Eu quero ir porque lá está cheio de oportunidade. Porque lá as ofertas são muitas me chamando. Porque todo momento lá tem porta aberta. Porque todo momento lá tem oportunidade nova. Porque as pessoas estão indo para lá e estão se dando bem. Mas imagina você ter uma família para você cuidar. Você, 2 filhos e uma esposa para alimentar dentro de casa. E naquele momento de crise, muitos falavam: Elimeleque, você vai ficar aí em Belém então? Nesse momento de crise, Deus estava com esse povo antigamente, mas agora você vê que Deus não está aí, porque a crise se instalou. Vai todo mundo para Moabe, lá tem oportunidade de sobra, lá tem porta de emprego, lá tem tudo de bom, rapaz. Vamos para lá, porque lá tem fartura. Agora, a situação que você estava e o momento que você vivia, ficou para trás. Você não vai mais viver aquele momento, onde que tinha fartura na tua casa, na tua terra. Você está vivendo um momento de crise.
Porque o nosso maior problema, entenda o que eu vou falar, o nosso maior problema é achar que um Deus que nos sustentou diante de toda a vida, quando chegar o momento de crise, vai nos abandonar. O nosso maior problema é achar que esse Deus, quando tudo estava bem, estava conosco, mas quando a terra fica seca, quando as portas fecharem, quando a necessidade bater a porta, Ele vai nos deixar sozinhos. Não é esse Deus que eu sirvo, não é o Deus que a igreja serve. O justo viverá pela fé, mas a visão deles aqui era uma visão egocêntrica, não consultou a Deus e foi. O nosso maior problema é porque oportunidades talvez está surgindo, muitos estão falando, olha, sai do lugar onde você está, porque o lugar onde você está, um dia, já foi um lugar próspero, mas Deus não mandou você sair daí ainda, continue aí, só sai daí quando Deus mandar. Deus não falou sai, Deus falou fica, Deus falou fica. Quando Isaac quis ir para o Egito, porque o Egito tinha tudo para ele, mas Deus falou, Isaac, você está no meio do deserto, mas fica no meio do deserto, porque é no meio do deserto que eu vou te abençoar. E a Bíblia fala que ele colheu 100 vezes mais. Não importa onde você esteja, se você tem esse Deus com você, seja no deserto ou seja na bonança, Ele vai estar com você em todo o tempo e vai te sustentar. Eu sirvo a esse Deus. Então um decreto veio, uma decisão veio. Queridos, e quando o problema surge em nossas vidas, podemos fazer uma dessas três coisas. Primeiro, suportá-los, fugir deles ou usá-lo em nosso favor. O que você quer decidir hoje? Porque se apenas suportamos o problema, ele passa a nos dominar. E se tentarmos escapar do problema ou da situação, provavelmente deixamos passar os propósitos que Deus quer que a gente aprendemos ao longo do percurso. Mas se a gente aprende a usar nessas provações em nosso favor, ele nos serve como benefício ou como trampolim para chegar a algum lugar. Agora ele sai daquele lugar e vai para um lugar onde que os olhos deles brilhavam de oportunidade, porque a terra que eu estou já foi uma terra, já foi um lugar de glória. Eu já vi muitas pessoas falarem que aqui foi a terra da oportunidade, que aqui não faltava nada, mas agora é só história, é só história. Mas como Paulo fala em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa onde e o que a gente passa, se estou no meio da crise, é porque Deus está usando a crise para me moldar. Se eu estou no meio de portas fechadas, é porque essas portas fechadas é um meio, é algo que está cooperando para me buscar, para me servir, para me saber quem é Ele na minha vida. Porque eu nunca vi um crente mendigar, e nem a sua descendência mendigar o pão e nem ser desamparado. Salmos 37, versículo 5, Davi está querendo dizer, olha, eu nunca vi ninguém que acredita, que é crente, que confia em Deus, passar dificuldade que o Senhor abandonou. E olha, que Davi tem propriedade da onde para falar isso, porque ele saiu de trás das malhadas. No seu tempo teve guerra, e a gente sabe que a gente está vendo até televisão nesses dias por essa guerra que está acontecendo, e países que tem guerra, é país que tem fome, é país que tem desastre, é país que tem dificuldade, é país que tem muitos problemas. Mas ele falou assim, olha, eu nunca vi aquele que acredita, aquele que é crente, aquele que confia no Senhor, aquele que vive pela fé, passar uma dificuldade, mesmo em momento de escassez, mesmo em momento de guerra, porque sempre o Senhor sustenta. Glória a Deus. E quando ele chega às Campinas de Moabe, o próprio Isaías, no capítulo 5, versículo 21, ele vai falar o seguinte: ai do que são sábios aos próprios olhos, e prudentes às suas próprias forças, aos seus próprios conceitos. Agora ele chega ali
Ele se estabelece em um lugar. Noemi vem com ele porque a voz ativa era do homem. Noemi vem junto com ele. E quando ele se estabelece diante do lugar, aonde que não pediram a direção de Deus, porque o lugar que eles estavam, eles não acreditavam que Deus podia sustentar e nem acreditavam que Deus podia abençoar, abrir portas para ele ali. O problema é que pessoas que servem a Deus esquecem muito fácil de quem é esse Deus e qual o tamanho desse Deus. Porque a primeira adversidade você já quer se mudar, a primeira possível adversidade você já quer sair. Porque quando está fácil, né, queridos? Deus é bom. Agora, quando está difícil, você muitas vezes nem espera Deus responder, você já quer agir pelas suas próprias mãos. E a maior consequência é quando eles chegaram lá, eles estabeleceram. E a primeira consequência é que Elimeleque morreu. Seu marido. O marido que sustentava a casa. O marido que sustentava a mãe. O marido que sustentava os filhos. Agora a responsabilidade passa a ser do filho mais velho. Porque antigamente, assim que o pai morrer, o filho mais velho, ele assumia a responsabilidade, as obrigações e os direitos, os deveres e os afazeres do pai. Ou seja, era responsável agora para sustentar a casa e sustentar a sua mãe. Passaram-se 10 anos. Ruth agora deu os teus filhos para casar com Moabitas. Moabitas eram mulheres que não eram parte da aliança de Deus, que não fazia parte daquilo que o Senhor preparou para o teu povo. Eles não podiam casar com pessoas que eram de outra nação, a não ser do seu povo. Deuteronômio fala isso, Números fala isso. E diante disso, quando ela permitiu que os teus filhos casassem com essas mulheres, outras coisas vêm acontecendo na vida dela. Porque o nosso maior problema, ou o maior problema dos pais, é saber a quem vocês têm entregado a sua filha, a quem vocês têm entregado os seus filhos. Porque vocês têm preparado os teus filhos, vocês têm preparado as tuas filhas para um servo de Deus, para homem com princípios do Senhor, para homem com valores do Senhor. Ou vocês estão preparados para aquele que qualquer um que vier do mundo trazer os seus deuses, como as moabitas, trazer outros costumes para entrar dentro do seu lar, pegar a tua filha para casar, pegar o teu filho para casar? Deixa eu te dizer o que está acontecendo neste momento. Hoje você vê mãe entregando filhas e entregando os filhos para os primeiros que chegarem na sua casa. Deixa eu te dizer, olha, as pessoas que têm um princípio de Deus, primeiro elas pensam em Deus e depois pensam em toda a família, porque eles têm um princípio de eternidade, eles foram instruídos pelo Senhor. Mas aquelas pessoas que vêm carregando outros costumes do mundo, que vêm carregando outros deuses, primeiro, com certeza, eles vão pensar nas suas próprias vontades, e não vão pensar na sua esposa, não vão pensar na sua filha, e não vão pensar no seu filho, porque o que eles vêm carregando lá, os ensinamentos que eles vieram aprendendo, as doutrinas que foram ensinadas lá atrás, que não era doutrina do Evangelho, que não era doutrina de Jesus Cristo. Primeiro, cuide de você próprio, ame as suas vontades, os seus prazeres. Então, cuidado a quem você tem entregado seus filhos, cuidado a quem você tem levado para dentro da tua casa, porque de repente quem tem entrado dentro da tua casa são pessoas que estão trazendo vícios à rua, são pessoas que estão trazendo deuses de Moabe, são pessoas que estão trazendo coisas ruins do mundo. Então, um dos primeiros erros de Noemi foi esse: olha, a quem você vai dar os teus filhos? E eu vou dar para as moabitas. Olha, aquilo que entra na tua casa pode com certeza danificar a sua família e a estrutura familiar do que você está vivendo. E depois de 10 anos, aconteceu que morreu Quilom e Malom. Quem vai sustentar essa mulher? Quem vai sustentar essa mulher? Agora você imagina uma mãe com seu filho. Você imagina o estado de Noemi comigo. Porque a maioria do tempo da sua vida, ela deu a sua vida para o seu esposo Elimeleque, e a outra metade para cuidar dos teus filhos.
Então a vida de Noemi foi para uma estrutura familiar. Depois de tanto lutar, depois de tanto caminhar, depois de ter uma casinha, um pedaço de terra, depois de estabelecer uma família, depois de seus filhos já criados, depois de sonhar com netos, depois de sonhar com tudo que passou junto com Elimeleque, agora chega um momento de crise. Eles saem de Belém, eles vão agora para Moabe, e a única coisa que resta para aquela mulher naquela cidade são 3 caixões e 3 funerais. Agora você olha para a vida daquela mulher, existe um luto maior, existe uma dor maior do que aquela mulher viveu. Olha para sua casa, você que tem filho, você que tem esposo, imagine diante de você agora o caixão do seu esposo e o caixão dos teus filhos diante de você. O que você vai fazer? Você vai pedir a Deus para que tire a sua vida, ou você vai recomeçar de novo? A única coisa que faltou para ela, a única coisa que sobrou para ela foi Orfa e Ruth. E aqueles 3 caixões, todos estavam enterrados. Orfa, ela voltou para suas práticas, porque as práticas nunca saíram dela. Ruth continuou com Noemi. Agora eu fico imaginando Noemi parada naquele lugar, porque eu nunca passei esse luto. Eu nunca passei luto por isso, mas quem passou fala que é uma luta terrível. Quem perdeu o filho não é o mesmo. Ele continua vivendo pela graça de Deus, mas é difícil superar a perda de um filho. Muitos que eu já conversei já falaram isso comigo. Agora você perdeu os 2, porque quando você perde o esposo, você olha os teus 2 filhos, a semente que ele deixou, e você vê pelo menos um consolo. Agora quando você perde o esposo e aquelas 2 sementes que você deixou, você vai ter agora consolo em quem? Você vai ter descanso em quem? Aquela mulher agora está parada no luto profundo, mas ela ouve uma coisa ainda. Ela lembrou de uma coisa: olha, eu ouvi falar que na casa do pão voltou a ter pão. O que ela está querendo dizer? Ei, eu vou voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído, que é debaixo da direção de Deus. Eu vou voltar para um lugar, mesmo que onde estava seco, o Senhor cuidava da minha família, porque não adianta eu sair daqui para querer bens materiais, se a minha família vai ser destruída, e não adianta eu sair do lugar onde que as portas estão fechadas, mas eu tenho a presença, e para um lugar que não tem presença. Deixa eu te falar, sabe qual é a diferença de Moabe para Belém? Eu vou te falar, Moabe tem riqueza, mas Belém tem a presença de Deus. É isso que faz a diferença. Oh, a presença de Deus é muito forte nesse lugar. Ela entendeu, não adianta eu ter tudo e perder minha casa, mas não adianta eu ficar na crise e continuar cheio do Senhor na minha família. Queridos, o que eu estou querendo propor para vocês é o seguinte: quando Jesus ele veio à terra aqui, ele nos prometeu uma vida com Ele. Ele não me prometeu ser rico e milionário, e eu não quero ser rico e milionário, mas eu sei que mesmo vivendo com pouco, Serginho, mesmo às vezes vivendo com 1 quilo de frango, ou com às vezes a fartura, às vezes não, uma coisa eu sei: se eu tenho a presença de Deus, quando eu chego na minha casa, eu vejo a minha família na mesa, é isso que me basta. A alegria do crente não é muito, a alegria do crente é ter a presença de Deus. E se você tem a presença de Deus, todas as coisas vão cooperar para você. Agora aquela mulher, ela age de uma situação tanto quanto impressionante, porque se fosse outra ela parava: olha, não quero mais saber de casa do pão, não quero mais saber de nada, a minha vida acabou aqui, a minha vida morreu aqui, eu quero que me enterre junto com os meus filhos, porque a dor deve ser grande. Mas aquela mulher se levantou, catou os cacos que estavam no chão, que restou da sua vida, abraçou as cinzas que sobrou, sacudiu a poeira da sua veste e falou assim: vamos voltar, porque lá na casa do pão ainda tem pão.
Isso é um poder de uma mulher resiliente. Mãe, você tem esse poder. Por mais que muitas coisas passam na sua vida, esse é um dos poderes das mães. De mesmo em momento de adversidade, de crise, Deus ajuda ela a voltar ao seu estado normal e ainda permanecer de pé para começar uma nova vida. Eu quero falar da terceira mulher. Eu quero caminhar para o final. A terceira mulher, a característica dela é uma mulher persistente, uma mulher forte. Eu não posso deixar de falar de uma persistência de uma mulher e de uma força se eu não lembrar, Gabriel, de Ana. Quem foi Ana? Ana era um motivo de crise, um motivo de humilhação e de choro para todo canto da casa. Penina chegava e expus a vergonha de Ana por vontade própria. Talvez era uma das crises mais envergonhosas que a mulher passou, porque naquele momento ter filhos mostrava a glória da mulher. Você tinha que ter muitos filhos. Se você não tinha filho, você era inútil. Isso era uma vergonha. Você já viu uma árvore bonita sem frutos? Uma árvore bonita estéril? De que vale se eu não posso ver os seus frutos? Então, para aquela família, quanto mais filhos era melhor. Era a glória da família. Os filhos trabalhavam, traziam prosperidade, cuidavam da casa. Penina, ela tinha muitos filhos, alguns filhos. Ana ainda não tinha nenhum. Mas ainda assim ela continuava persistindo e chorando diante de Deus. Só que o problema, e ao mesmo tempo que eu vejo aqui não é problema, mas sim é o propósito de Deus, é que ela não teve filho, porque a Bíblia fala que lá no começo que Deus cerrou a madre de Ana. Mas por que Deus cerrou a madre de Ana e deixou Ana passar esse estado de humilhação, esse estágio de crise? Mas a mulher ainda continuou persistindo e orando a Deus. Uma mãe desesperadora, porque ela sabia e queria, e sabia o que queria. Porque na verdade o propósito que Deus tinha para a vida de Ana era um propósito grande, e era um propósito profundo. Porque o estado daquela época estava um estado de decadência moral e espiritual. O povo estava desviado de Deus. E Deus falou assim: não, eu vou descer, eu vou enviar na terra alguém diferente. Eu vou enviar alguém totalmente cheio de mim, um referencial no meio da nação. Então Deus, ele escolheu diante de todas as mulheres, escolheu uma chamada Ana. Só que ela não pôde ter filho, porque na verdade, temos que perguntar: Senhor, né, por que ela não pode ter filho? Talvez é outra pergunta ao texto. Qual era o tempo de ela ter filho? Porque na verdade ela poderia ter filho, mas você falou assim: não, você sentando, deitando-se com sua esposa, você pode ter muitos filhos, mas eu quero cuidar de você, porque você é especial. Eu tenho algo especial para colocar para você, algo que vai nascer daí, vai ser alguém diferente. Então eu escolhi você para ser uma mãe diferente. Então, para que isso pudesse acontecer no meu tempo, eu vou fechar sua madre, para que o propósito venha no meu tempo e no momento que eu quero que venha. Vocês estão entendendo? Porque na verdade que o propósito que Deus tinha para Ana não era no tempo de Ana, e nem era no tempo para que Ana pudesse engravidar e jogar na cara de Penina que ela pôde ter filho. Mas os propósitos que Deus tinha para Ana era bem maior daquilo que ela podia imaginar. E chegou o tempo então, nesse momento de crise, e o Senhor agora abriu a madre de Ana. E depois de ela tanto persistir, de ela tanto buscar, como fala até mesmo no capítulo 7, no versículo 8 de Mateus 7:8: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bate e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E ela não desistiu, ela continuou a bater. E quando o tempo chegou de Samuel nascer, era um momento de totalmente decadência espiritual. Aí você me pergunta, eu já conversei com algumas mulheres ou com alguns homens, e falaram assim: Felipe, você e sua esposa vão querer ter filho no meio de um mundo onde os valores são invertidos, onde que as pessoas não respeitam ninguém, não respeitam pai e mãe, é droga, é coisas ruins para lá e para cá, você vai querer ter filho? Eu falei assim: vou. Por que não? Não,
Por que não vai viver a sua vida, faz a sua casa, vai viver a sua vida você e sua esposa? Porque no momento desse ruim da sociedade, já não é mais lugar para ter filho. Queridos, se fosse pensar desse jeito, não existia um profeta em Israel. Se fosse pensar desse jeito, não existia um rei levantado por Deus em Israel. Se fosse pensar desse jeito, não haveria a própria semente da mulher que nasceu em Israel. Os tempos são difíceis, eu sei, mas em todo tempo difícil, o Senhor sempre levanta um profeta, uma voz de referência no meio da nação. E Ana, quando teve o filho, e muitas pessoas falam assim: olha, mas Ana perdeu o filho, porque Ana deu ao Senhor. Não, Ana não perdeu o filho, Ana deu ao Senhor. Depois que o menino desmamou, ele entregou a quem? A Eli, a casa sacerdotal, para aprender os costumes, para aprender como servir no templo. Aí eu te pergunto, ela ficou triste? Ela perdeu o filho, ela ficou triste? Aí eu faço, agora eu mesmo vou responder para vocês. Deixa eu te responder. Por acaso é a minha mãe sentada ali, quando ela me vê de terno e gravata pregar a palavra de Deus, quando ela me entregou ao Senhor, quando foi uma promessa do Senhor, quando Gabriel prega, quando Danos vê ele pregando, quando Paulo Vitor prega, quando Leve vê ele pregando, quando o Custódio prega, quando a mãe dele vê ele pregando, e outros que venham aqui. Por acaso isso traz no seu coração, no coração de vocês, tristeza ou alegria? A maior alegria é quando uma mãe vê o seu filho sendo usado por Deus. A maior alegria pode ser quando uma mãe vê o seu filho sendo referencial, sendo alguém, sendo ministro da palavra, sendo aquele que canta, seja aquele que louva, seja aquele que adora. A maior alegria é a mãe saber que o teu filho foi instruído no caminho certo e que ele continua no caminho certo. Você acha que quando Ana olhava, Ana chorava? Ana ela sentia alegria, sabe por quê? Porque ela entregou para Deus um menino desmamado, mas Deus entregou para ela uma voz profética, um profeta, um juiz e um sacerdote chamado Samuel. E todas as vezes, para você ver o referencial daquele menino, todas as vezes que alguém queria consultar ao Senhor, vinha até Samuel, o nome daquele menino. Preciso falar com Deus. Então vão até Samuel. Ele passou a ser uma referência social, ele passou a ser uma referência política, uma referência bélica de guerra, ele passou a ser uma referência nacional. Aí eu te pergunto, Ana, por acaso está triste de ver uma promessa no tempo certo se cumprir que veio dela? Ei, nenhuma mãe vai ficar triste, porque a Bíblia fala: cria o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crer, ele não se desvie daquele caminho. A maior alegria para um pai e para uma mãe é quando ele chega na casa do Senhor e ele vê o teu filho pregando, ministrando, que as pessoas saem de outros lugares para ouvirem aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor tem falado através da vida dele. E eu estou profetizando hoje aqui para mães. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. Olha, eu profetizo que os teus filhos serão um referencial nessa nação e que muitas pessoas sairão para ouvir aquilo que o Senhor vai fazer através da vida dele. Ela persistiu. E no meio da crise, ela não deixou que a crise engolisse, mas ela se apegou a Deus. Isso deu graça a ela diante de Deus. Eu quero encerrar com a última mulher. A primeira mulher a gente falou sobre Eva, que é a mulher companheira. A segunda mulher nós falamos sobre Noemi, que é a característica da mulher resiliente, a capacidade da mulher se reerguer e começar de novo na presença de Deus. E a terceira, falamos da mulher persistente e que alcançou graça diante de Deus, que foi Ana. E na quarta, eu quero falar sobre a mulher que não gera filhos, mas gera promessas, que se chama Maria, mãe de Jesus. Queridos, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel.
Aquela promessa de Gênesis 3,15 estava tudo agora migrando para o cenário. Um ambiente de Eva, um ambiente de Noemi, um ambiente de Ruth, um ambiente de Ana. Agora tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para o cumprimento do Messias. Maria agora ela recebe o anjo Gabriel e instrui que ela será agora mãe de uma promessa, mãe de um Salvador. O anjo está dizendo: Maria, você não vai ter qualquer filho. O nome dele não vai ser fulano, o nome dele não vai ser cicrano, mas vai ser Jesus de Nazaré. O nome dele não vai ser qualquer um. O que você está levando no ventre não é qualquer bola de pelo ou bola de gordura. O que você está levando no ventre não é qualquer bola de osso. O que você está levando no ventre é uma promessa de Deus nessa terra. E o único que é capaz de levar a promessa de Deus nessa terra, de trazer a mãe. E quando esse filho estava em sua barriga, ela incubou, ela cuidou durante 9 meses. Depois ela instruiu Jesus Cristo, porque por mais que ele era Deus, ele já não nasceu sabendo que ele seria Deus. Houve todo um processo. Ele não nasceu falando: olha, eu sou Jesus Cristo, eu vou morrer por todo mundo. Não. Por mais que ele tinha um espírito com ele, que confirmava muitas coisas, a mãe e o pai foram os principais responsáveis por lapidar e por ensinar aquele menino. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui: mãe, você é responsável pela identidade do seu filho, pelo caráter do seu filho, por quem ele vai se tornar. Você vai dar a direção, você vai instruí-lo, qual caminho ele vai seguir. Essa é a responsabilidade. Vocês são mulheres de Deus, vocês são mulheres que Deus trouxe para gerarem promessas, mas também não vai te inibir de ter responsabilidade na criação dos seus filhos, porque vocês são responsáveis para criar uma identidade. E qual identidade hoje vocês estão criando para os seus filhos? Vocês têm deixado eles ficarem 24 horas com o celular na mão, nem sabendo o que ele faz? Vocês têm deixado ele fazer 24 horas as próprias vontades dele, sem estabelecer limites, sem estabelecer critérios, sem estabelecer submissão, sem ensinar, sem educar? Porque mãe, ela pode ser lavadora, ela pode ser aquela pessoa que trabalha, ela pode ser aquela pessoa que cozinha, mas ela também é educadora, ela também é pedagoga, ela também é psicóloga, ela também ensina, ela também instrui, ela também mostra as veredas, ela também mostra os caminhos. Agora, qual é o caminho que você está ensinando ao seu filho? Será que o teu filho, quando crescer, vai continuar neste caminho? Ou a identidade dele está perdida, que até hoje esse menino não sabe quem é? Porque o que mais vimos nessa geração são crianças fracas, crianças sem personalidades, crianças sem um direcionamento. E a responsabilidade é delas? Não, a responsabilidade é do pai e da mãe, que não sabe direcionar o seu filho. Agora Jesus Cristo ele cresceu na graça e no conhecimento, e o papel de Maria era instruir aquele menino: olha, você tem que andar por aqui, você tem que fazer isso, você é diferente, meu filho, você é uma promessa, e promessa não faz isso, promessa tem que abrir mão disso, promessa tem que andar por este caminho, promessa não pode falar isso, promessa não pode agir desse jeito, promessa de Deus não pode se comportar assim, viva assim, é desse jeito, como eu vivo, como seu pai vive, porque não só basta você falar, queridos, para a criança eles vão seguir o exemplo do pai e da mãe, então você tem que ser o exemplo deles. Aí eu te pergunto, qual é o exemplo que você está sendo para a sua casa? Qual é o exemplo que você está sendo no meio da sua família, no meio dos seus filhos? Porque por mais que você fala, vai chegar o momento que o teu filho vai chegar e vai falar assim, que criança fala, tá, queridos? Ah, pai, você mandou fazer, ah, mãe, você mandou fazer, mas você não faz. E aí? Maria agora ela seguia. A Bíblia fala que aquele menino cresceu na graça e conhecimento. Uma vez que Jesus Cristo ele se perdeu e eles acharam Jesus discutindo com doutores da lei. E a Bíblia fala que aquilo ficou marcado no coração de Maria, porque o menino ia crescendo. Ou seja, toda aquela instrução que ele estava ensinando, ele estava seguindo agora. Ou seja, está dando certo, José. Aquilo que o anjo falou, o menino está crescendo na graça, na sabedoria, está se tornando alguém diferente, está se tornando de fato alguém importante, alguém de identidade. Tanto que quando mesmo Jesus Cristo nascer, queridos,
Herodes, ele liberou um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Maria incubada, com ele na barriga, Jesus pequeno. E o maior aprendizado que eu aprendo aqui é que todas as vezes que você estiver gerando uma promessa do Senhor, sempre o diabo vai se levantar para tentar derrubar ou para tentar destruir. Mas calma, por mais que o diabo tenta levantar para tentar destruir aquilo que Deus gerou em você, Ele, o próprio Deus, que vai te proteger, vai te sustentar de todo mal. Jesus, quando Jesus crescia, Ele foi para o deserto, ficou lá, aprendendo. Eu aprendo aqui que a responsabilidade dela continuou como mãe, uma geradora de promessas, uma mulher guerreira, resiliente, sofreu calada, cada investida, sofreu chorando pelas madrugadas, chorando. Muitas vezes, quantas mães já choraram pelas madrugadas, quantas mães já choraram pelos seus filhos, quantas mães que estão aqui já falaram, passaram situações em que tiveram que engolir o choro, porque estava doendo. Agora todo alvo de perseguição que aquela mulher estava passando, eles foram para o Egito, para o deserto, ficaram lá até o menino crescer, e eles voltaram. E o mais interessante é que quando Jesus ele morreu naquela cruz no Calvário, na verdade Maria não perdeu o filho. Muitos falam, não, Maria perdeu, Ruth perdeu, Eva perdeu, Ana perdeu. Todas essas mulheres parece que perderam alguma coisa. Eva perdeu o benefício de estar dentro do jardim, mas Gênesis 3,15, o Senhor trouxe de novo o benefício da gente estar no jardim através de Jesus. Ruth, Noemi, perdeu os teus filhos, mas agora o Senhor agraciou e trouxe Boaz, o servo remidor, que através dele veio Obed, e depois vem Jessé, vem a linhagem davídica até Jesus Cristo. Ana, muitos falaram que perdeu alguma coisa, mas na verdade o Senhor deu para ela algo muito mais do que ela podia entender. Maria, muitos falaram que Jesus morreu sim como um cordeiro, mas agora ele veio como leão da tribo de Judá, porque ele não morreu, ele não ficou naquela cruz, no terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero concluir essa pregação dizendo a importância de Maria. Paulo fala aos Filipenses capítulo 2:7, e a importância de uma mulher. Ele se esvaziou de si. Jesus, ele se esvaziou de si. E esse esvaziar, ela vem do grego gnu. Porque para Cristo entrar nessa terra, ele tinha que deixar alguns atributos. Ele deixou aqueles atributos incomunicáveis: presciência, onisciência, onipresença, onipotência. Então esse verbo significa que ele abriu mão de ser igual a Deus, ou se anulou, ele privou da força, ele se tornou inútil, sem efeito, ele se anulou para descer na terra. Aí eu te pergunto, Gabriel, ele poderia nascer na terra como um homem? Poderia. Ele poderia descer na terra como alguém de 30 anos? Poderia. Ele poderia descer como um adolescente? Poderia. Mas como que esse homem escolheu descer na terra? Como que esse homem escolheu descer na terra? Ele escolheu descer na terra através de um ventre de uma mulher, a sua mãe. Sabe o que Deus está mostrando aqui? Como é um poder inestimável, um valor de uma mãe, um valor de uma mulher, porque recebeu a árvore da vida, recebeu o próprio Salvador no seu útero. A Bíblia fala em Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Herança significa possessão, parte. Aqui no hebraico significa parte, significa porção, parte dele. Então aquilo que estava dentro de Maria não pertencia a ela, mas era uma possessão, era uma parte de Deus que estava ali.
era algo que pertencia ao Senhor que estava ali. Então a responsabilidade dela era instruir aquele menino no caminho que se deve andar. Porque por mais que você tenha essa promessa que você leva no ventre, essa promessa que você tem em casa, mãe, essa promessa que Deus te deu, essa é a herança é parte daquilo que Deus te deu. Isso não é para você criar de qualquer maneira, isso não é para você levar de qualquer maneira, porque você vai responder sobre isso. O que Deus te deu como herança, como parte daquilo que Ele fez para você, você tem responsabilidade de cuidar até aquele grande dia que você prestar conta diante do Senhor. Os teus filhos, a tua herança, porque mães são geradores de promessa, e aonde você vê os teus filhos, quando você olhar para os teus filhos, quando chegar em casa, mãe, você vai ver que isso é uma promessa que Deus te deu para cumprir um propósito bem maior do que você pode imaginar, para cumprir algo que você nunca imaginou. E você olha que aquilo dali, que isso pequenininho, que isso que te dá trabalho, que isso que muitas vezes como dá vontade de esgoelar, como muitas vezes fala, mas isso é que veio de Deus para que você possa cuidar, porque o propósito que Deus tem através da vida dessa criança é ser um pregador, é ser um homem de Deus, é ser uma mulher, é ser alguém diferente e que vai fazer a diferença no meio da sociedade que está corrompida. Felipe, mas o mundo já está ao caos. Não tem problema, você foi escolhida, mulher, para que do seu ventre, para que do seu útero uma promessa viesse ao mundo, e essa promessa é que vai fazer a diferença em nossos dias. Levante comigo nessa noite. Eu quero encerrar dizendo para as mães nessa noite. Mães, presta atenção aqui. Tem um homem chamado John Wesley. John Wesley, se não for me corrija aqui, Gabriel, pastor. Ele não gostava de ir para a igreja. Ele não gostava de ir para a igreja. Ele tinha uma dificuldade danada de ir para a escola dominical. Mas sabe o que a mãe fazia? A mãe levantava ele obrigado, mandava ele colocar roupa e levava ele para a casa do Senhor. Todo domingo. Ele não queria vir para a igreja, como muitos adolescentes não querem. Mas a mãe ficava, não, você vai. Coloca a sua roupa e você vai. Você vai. Mais tarde aquele menino chegou diante de um discurso e falou assim: eu quero agradecer a minha mãe, porque eu sou o que sou hoje. Ele se tornou um dos maiores avivalistas do seu tempo e dessa geração. Uma das maiores vozes proféticas, chamado John Wesley. Se você for pegar a biografia dele, você vai ver que homem usado por Deus, que homem sensacional. Mas ele chega no final da sua vida e fala assim: olha, eu quero agradecer a minha mãe, porque todas as vezes que eu não queria vir, ela insistia, ela me pegava pelo braço, mas me trazia. Sabe por quê? Porque a mãe dele sabia que ali era uma promessa de Deus, e promessa de Deus, a responsabilidade estava sobre ela. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero orar. Feche os teus olhos. Com todas as mães, Senhor, aqui está as mulheres nesse dia das mães, mulheres, Pai, companheiras, resilientes, mulheres persistentes que batem na porta, e mulheres, Pai, que são geradoras de promessas. Deus, nesses dias eu venho te pedir, Deus, a graça a essas mulheres, a essas mães, para que possam conduzir os teus filhos em teus caminhos, para que possa, Senhor, cuidar destas promessas, daquilo que é parte do Senhor, dessa possessão, daquilo que o Senhor entregou a elas, Deus. Dê sabedoria, dê força, Deus, para não desistir, dê graça, dê o teu Espírito para caminhar, Deus. Faça eles entenderem, Pai, que no meio da crise, Senhor, que eles vão passar junto, mas o Senhor não vai abandonar eles, o Senhor está com eles, Pai. Não importa o que eles passam, Pai, o Senhor fez delas mulheres fortes, Pai, valentes, Pai, com valor, Deus, para agregar na sua obra. E
para provar o valor inestimáveis que elas possuem. Continue abençoando cada mãe. Em nome de Jesus. Amém. A senhora agradeço.